Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Espero que sim. Hoje é dia de Salmos, Salmo 19, faremos nossa leitura do Salmo, hino de número 19, ou capítulo de número 19. O Salmo 19 ocupa um lugar especial nas Escrituras, pois a sua apresentação objetiva das principais maneiras que Deus se revela aos homens. Esse salmo tem sido citado inúmeras vezes ao longo dos séculos porque oferece uma explicação simples e bela da comunicação divina. O hino se divide em três partes principais. A primeira, focando a revelação natural, criação de Deus. A segunda, falando sobre a revelação especial ou verbal, quando Deus fala mesmo com a humanidade. E a terceira, tratando das implicações práticas na vida real das pessoas. Até hoje, especialmente com avanços tecnológicos que nos capacitam para ver com mais clareza as características do universo, pessoas ficam admiradas com a criação e são motivadas a buscar conhecimento do Criador. Esse é o ponto da primeira parte de Salmo de Davi, número 19. Comecemos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Na verdade, esse é o tipo de versículo que nem cabe explicação, cabe contemplação. Os céus manifestam a glória de Deus. É interessante que eu já até comentei numa das leituras de Salmo aqui, né, que o universo visível, o que deu para ver de Salmo, do universo, é que o universo tem um diâmetro visível de 30 bilhões de anos-luz. Ou seja, se houvesse uma nave que andasse numa velocidade de 6,5 voltas na Terra por segundo e fosse de um canto ao outro do universo que deu para ver até hoje, demoraria 30 bilhões de anos. Esse é o tamanhozinho do universo que deu para ver. E esses céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Será que Deus é poderoso? Será que Ele é grande? O dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Eu acho linda essa linguagem poética, onde como se a natureza conversasse entre si. Sem linguagem, 3, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Sabe, você olha a natureza, ela não precisa falar, ela já fala com você por apenas ser, por apenas estar. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Sabe, eu acho linda essas expressões, essa coisa como Davi vê a criação de Deus e vai desenhando em palavras. É qual o noivo que sai do seu tálamo, né, que é o seu leito nupcial, e se alegra como herói a correr o seu caminho. Imagina alguém que conseguiu ganhar uma batalha e sai e sai correndo do seu caminho feliz da vida. Só que esse qual noivo aqui é uma leve menção também ao sol, que sai feliz por cumprir o seu papel, como se ele viesse fazer o que tem que fazer. Feliz cumprindo o seu papel e termina o seu papel ao final do dia. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles. Estamos no 6. E nada se furta ao seu calor. Mais uma vez, uma figura, né, de linguagem para explicar a glória de Deus ao criar, né, o sol e o caminho que ele percorre, né, em nossa relação. Há uma leitura específica que eu gostaria de fazer aqui, que é o seguinte: a natureza e a revelação, ambas dão testemunhos do amor de Deus. Essa declaração poderia muito bem resumir o Salmo 19. Esse salmo talvez seja o mais conhecido e mais popular dos que falam da natureza. É uma reflexão da revelação que Deus faz de si mesmo na natureza e em sua lei. Os céus, né, o que podemos contemplar, o espaço onde está o sol, a lua, as estrelas, então as coisas que Deus criou e que foi colocando no firmamento para que pudéssemos contemplar.
Glória, um vislumbre do céu, olho nu, é o suficiente para imprimir no observador o senso da glória de Deus. Bem mais ampla é a revelação quando os céus são explorados por meio de telescópios, é claro, né? À medida que, assim como a revelação de Deus é progressiva, o conhecimento também é progressivo, né? Naum profetizou sobre isso, né? Cerca de 400 anos antes de Cristo, né? Falava até que os carros corriam como tochas nas praças, o saber se multiplicaria e coisas do tipo, né? O apóstolo Paulo se referiu a este salmo quando explicou que todos têm conhecimento de Deus, porque a natureza proclama a existência de Deus e o seu poder. Isso não cancela a necessidade de missões, porque a mensagem de salvação de Deus encontrada no seu livro, a Bíblia, deve ainda ser levada aos confins da terra, enquanto que a natureza aponta para a existência de um Deus. A Bíblia nos conta sobre a salvação. O povo de Deus deve explicar aos outros como eles podem ter um relacionamento com Deus. Apesar das pessoas em todos os lugares deveriam acreditar em um Criador somente por olhar as evidências da natureza ao seu redor. Deus precisa que expliquemos o seu amor, misericórdia e graça. O que você está fazendo para levar a mensagem de Deus ao mundo? Essa é a nossa mensagem, né? O noivo aqui, que é na figura do sol que nós lemos no versículo 5, né? Saindo do seu aposento como noivo, sugere vitalidade, brilho, felicidade. No verso 7, que nós lemos aqui, que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, e testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Seria difícil encontrar exemplos mais perfeitos de paralelismo do hebraico, né? Porque ele fala que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O que é interessante é que a lei do Senhor é como se fosse uma cerca que te impede de pular num rio cheio de piranhas. Não sei se você entende essa linguagem. Quer dizer, eu sou livre, vou pular a cerca, tá? Mas a cerca era para sua proteção. Então, quando diz que a lei do Senhor é perfeita, é porque é justamente para proteger ao indivíduo. Eu acho esses paralelos que são possíveis ser feitos fenomenais, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, verso 8. E o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Os olhos não são os instrumentos do seu corpo destinados a fazer com que você entenda os caminhos pelos quais você percorre? Muito bem, a lei do Senhor te faz enxergar, alumiar os olhos, né? Enxergar por onde está andando. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos juntamente. Todos eles, justos juntamente. Mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Olha que interessante, no 7 ainda. Quando pensamos a respeito de lei, muitas vezes pensamos em algo que evita que tenhamos prazer. Mas aqui nós vemos o oposto, a lei revive, nos faz sábios, traz alegria ao coração, traz luz aos olhos, nos adverte e nos recompensa. Isso é porque as leis de Deus são guias e luzes para os nossos caminhos, ao invés de serem cadeias em nossos corações e pés. Elas apontam o perigo, nos advertem, então apontam para o sucesso e nos guiam. No serviço da sinagoga moderna, inclusive, lê-se Salmo 19, 7 e 8, que nós lemos aqui, quando se abre a Torá, no serviço do sábado de manhã, né? Service é uma palavra em inglês que se usa, que na tradução vira culto, né? Como é que é culto em inglês? Service, né? Então, quando fala assim, do culto, né? Embora eles não usam muito essa linguagem cultual, igual a gente no cristianismo utiliza, né? Essa ideia de que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, os mandamentos do Senhor é puro e alumia os olhos. Isso é um costume dos judeus ao ler, ao abrir a Torá. A lei do Senhor, nesse ponto, Davi, se desvia de uma contemplação da natureza
cuja grandeza revela a permanência, o propósito e a glória de Deus, para refletir sobre a revelação ainda mais clara de Deus na sua lei. Embora sejam belas as manifestações da glória de Deus nos céus e magnificente o esplendor do sol, da lua e das estrelas, ainda mais belo e mais magnificente é o caráter formado sobre a influência da lei de Deus. A glória de Deus se manifesta com mais clareza no caráter perfeito. Olha essa palavra lei. Lei vem no hebreu Torá. Sabe a Torá? O que a gente chama de Pentateuco? É literalmente lei, que significa ensinamento, instrução, direção. Sabe quando você vai dirigir e tem ali a ajuda do Maps ou do Waze que te dá a direção? Então a direção da vida é a Torá, é a lei do Senhor, é a lei de Deus. Testemunho do hebraico é Eduth, né? Nem sei pronunciar isso, é E-D-U-T-T-H, né? Eduth, sei lá como é que é isso. Usado com frequência para referir ao decálogo ou aos 10 mandamentos, né? Está lá em Êxodo 25, 16, 21 e 22. Fiel do hebreu é amém, termo que deriva a palavra amém. Amém significa ser fiel, ser duradouro, ser firmemente estabelecido. Então, quando você diz amém a uma palavra, você está dizendo que isso seja firmemente estabelecido em nossas vidas e nossos corações, nossos pensamentos. Olha que interessante. 7. Inexperientes. O interessante aqui no 7, quando fala, né, sobre os simples, né, que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples ou aos inexperientes, que são semelhantes a crianças, cujos entendimentos e juízos ainda não amadureceram. Então, a lei do Senhor, ela dá direcionamento para o nosso amadurecimento como homens de Deus. Essa é a função da lei do Senhor, quando bem atribuída e quando bem aceita no coração do homem. E essa questão de alegrar, as ordens de Deus não são severas. A consciência limpa produz alegria. Não são severas no sentido de não é para nos tirar o prazer de viver, pelo contrário, é para nos proteger. Não é aquele pai chato, aquele velho chato que tem como único propósito nos tirar a alegria da vida. É o contrário, é para que você tenha a alegria da vida. Ali existe a lei do Senhor, o mandamento. O mandamento do hebraico é mitzvah, de savath, que é apontar, dar uma ordem. O mandamento é uma ordem, uma direção, um apontamento. É para ali que eu tenho que ir. Esse é o mandamento do Senhor. Verso 8, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Verso 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino, mais doces do que o mel e do que o licor dos favos. Olha que interessante, favos ou favo de mel. O mel é uma das substâncias naturais mais doces e prazerosas ao paladar, de forma natural, né? Sem contar as coisas que utilizam-se de químicas para poder manipular o cérebro da gente, né? Para o hebreu era símbolo de tudo que há de agradável ao paladar. Ainda que mais doce para a alma são os mandamentos de Deus. É possível fartar-se de mel, mas nunca dos resultados felizes de se fazer a vontade de Deus. Para o salmista, a lei de Deus não era pesada, não era um jugo, era uma alegria, era um favo de mel, mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. Deus nos dê sabedoria para que possamos enxergar as coisas de Deus como o salmista enxergava, né? Porque esse mundo, ele distorce tantas coisas de Deus, né? Como eu já falei várias vezes, às vezes dá a impressão de que Deus é um velho sem graça que só serve para encher a paciência. Que bobagem! Nosso Deus é exatamente o contrário.
Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. O servo de Deus é admoestado, ou seja, redirecionado, ao guardar esses mandamentos, a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros sem a orientação de Deus? Quem pode entender? Verso 12. Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Então é o seguinte, quem que dá conta de saber de todos os seus próprios erros? Então ele faz um clamor: Deus, aqueles erros que eu tenho, que eu não sei que estou errando, que estou errando na minha ignorância, expurga-me, me ensina a enxotá-los dos meus hábitos, purifica-me, ensina-me. É um pedido de sinceridade da parte do salmista para o coração de Deus. Também, 13, da soberba guarda o teu servo, para que meu coração nunca se ensoberba. Por mais santo que eu seja, por mais rico que eu seja, por mais reconhecido que eu seja entre as nações, que meu coração nunca saia do lugar, que é o lugar de servo, lugar de filho, lugar de o menor de todos, para que não se assenhorie de mim, pois eu não sou senhor de mim, o Senhor é senhor de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Ele tem noção da grande transgressão que é ser senhor de si. Satanás quis ser senhor de si e tornou-se Satanás. Deus não fez Satanás. Deus fez o anjo de luz. Ele se tornou Satanás. O último verso: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Tudo que sai daqui, seja agradável, né, perante a tua face, Senhor. Rocha minha, libertador meu. Por que rocha? Firmeza. Aquele lugar onde eu posso montar, construir a minha casa. E libertador meu. Libertador de quê? Do meu pecado, do erro, da ignorância, das possibilidades de errar, inclusive sem saber. Muitos são atormentados pela culpa. Eles, agora estou fazendo uma leitura, né? Já acabou o Salmo. Pela culpa, eles se preocupam que possam ter cometido um pecado sem saber, feito qualquer coisa com intenções egoístas, falharem em colocar inteiramente seu coração em uma tarefa ou negligenciando o que deveriam ter feito. A culpa tem um importante papel em trazer Cristo para nós e nos manter comportando adequadamente, mas não devia nos magoar ou trazer-nos medo. Deus nos perdoa total e completamente, mesmo pelos pecados que cometemos inconscientemente. Faltas, do hebraico sheioth, significa errar inadvertidamente. Aqueles erros sem querer, né, que o salmista acabou de falar. Tendo em vista que os preceitos da lei de Deus têm grande abrangência, estamos propensos a cometer muitos erros dos quais não nos apercebemos. O salmista ora para que Deus o livre das faltas ocultas aqui no verso 12, né, sendo que a gente terminou no 14, dos pecados intencionais, da soberba, dos pecados das palavras e dos pensamentos. Então tem os pecados ocultos, os intencionais, a soberba e os pecados de pensamento. Quando reconhecemos o pecado em outro com frequência, é nosso próprio pecado oculto que está nos irritando. Existe esse fato, né? Quando a gente reconhece demais o pecado nos outros. Por isso a gente tem uma tendência a, quanto mais nos aproximamos do nosso relacionamento com Deus, a nos tornarmos mais pacientes, um pouquinho mais até perigosamente lenientes com o pecado do outro, né? Por que se preocupar com o outro que somente peca diferentemente de você em certos sentidos? Devemos nos preocupar com o nosso pecado e dos outros também, mas ter pelos outros a mesma misericórdia que gostaríamos que tivesse pelos nossos. Sejam agradáveis, quando ele fala aqui no último verso, né? As palavras da minha boca e a meditação do meu coração. O salmo se encerra com uma oração em que o salmista pede a Deus que aceite os pensamentos e as palavras que pronunciou ao mesmo tempo, que sejam puros os seus pensamentos e as suas palavras cada dia. No aspecto geral, a oração é universal e, como tal, é um modelo para todos. Redentor aqui, quando ele chama o Senhor de Redentor, é a ideia de libertador. Deus é o Redentor, ele livra do poder da culpa, do pecado.
Ao mesmo tempo que a culpa é uma espécie de forma em que o Espírito de Deus usa para poder nos mostrar que ali há algo de errado, o próprio Espírito de Deus também nos livra da culpa do pecado. Você alteraria o modo como você vive se soubesse que cada palavra e pensamento seriam primeiro examinados por Deus? Davi pede que Deus aprove as suas palavras e pensamentos como se eles fossem ofertadas, trazidas ao altar. Ao você começar cada dia, decida que o amor de Deus guie o que você dirá e como você pensará. Esse foi uma reflexão e também a leitura do Salmo, no Salmo 19. Um grande abraço. Daniel de Paula, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Um abraço.